anos 90. Quem era prefeita? A atual vice. Uma ação no Ministério, primeira ação no Ministério Público cobrando licitação. Transporte em Natal é capitanias hereditárias, né? Não tem pactuação. Então nós vamos fazer a licitação. A licitação é a varinha de condão para resolver todos os problemas de transporte de Natal? Não. Mas a licitação é a transparência na pactuação, porque você contrata o serviço. Qual o serviço que as empresas vão prestar? Quais são as regras desse serviço? Qual a qualidade desse serviço? Só a licitação é que possibilita isso. Então nós vamos fazer a licitação sim em relação a essa questão. Segundo, nós vamos ter um órgão de gerenciamento efetivo para a questão do transporte. E vamos buscar integrar o sistema de ônibus, sistemas alternativos. Por exemplo, não tem diálogo da prefeitura com a CBTU, só para dar um exemplo. Não tem cabimento, Juliano. Você tem uma companhia de trens urbanos que opera na região metropolitana de Natal. É impossível você encontrar soluções para o problema de transporte sem chamar para a mesa a região metropolitana. Para citar dois municípios, Parnamirim e São Gonçalo. Para integrar, para discutir de uma maneira articulada. Né? Porque não tem como resolver esse problema isoladamente. Então nós vamos buscar essa visão metropolitana. Terceiro, nós vamos fazer as questões de verdade da questão dos BRTs, que são os corredores exclusivos dos ônibus. E também as ciclovias. A Zona Norte, só para citar, porque tem dois tipos de demandas das ciclovias. Quem vai para curtir, para o lazer, né? Pela vida saudável, digamos assim, a ciclovia, o pessoal que vai, o cicloativismo de bike e tal. E tem os trabalhadores e as trabalhadoras que usam a bike para transporte efetivo. A taxa, inclusive, de pessoas que usam bicicletas em Natal, principalmente na Zona Norte, é muito acima da média nacional. Por quê? Porque, eu dar um exemplo, a Zona Norte não tem como não tem transporte entre os bairros. É mais fácil, Leandro, você sair, por exemplo, de Nova Natal, tá certo? Para vir para o Valfredo do que para ir, né, dentro de Santa Catarina. É mais fácil você vir para um shopping do lado de casa do que ir para o shopping da Zona Norte. Então você tem que repensar o serviço na Zona Norte de transporte. E ciclovias ali vai ter uma função muito importante, até por ser plano, até por ter ruas largas, para integrar os bairros. Então nós vamos fazer esse tipo de questão. Com que dinheiro? Porque aí eu venho dizer, parece tudo tão bonito na propaganda eleitoral, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer não sei o quê. A gente está sabendo, a gente sabe que a gente vive uma crise econômica e política, inclusive muito provocada pelo partido do senhor no nosso país. E aí, o que a gente faz? Tá bom. Com pouco dinheiro e muitas propostas. Se fosse verdade o que você está dizendo, inclusive, de pagar os salários dos servidores. É a primeira vez que eu estou ouvindo dizer que o PT administra o planeta Terra. Né? Porque a crise é internacional, né, Juliana? A política é do Brasil. Não. A crise econômica não é só do Brasil, não é internacional. Pelo seu raciocínio, o PT administra o planeta Terra, até que eu gostaria, mas não é assim. Né? Então, só para a gente poder entender. Segundo, se fosse verdade, o Brasil já tinha saído da crise, que está aí os golpistas, né, que tomaram conta desse país. Ponto. Né? E quero até vir aqui depois daqui um tempo para saber se o seu enunciado é verdadeiro. Né? A crise é muito mais profunda do que isso. Né? Pelo contrário, as políticas do PT possibilitaram as pessoas enfrentar as crises. Enquanto o mundo estava em crise, as políticas do PT contribuiu para enfrentar as crises. Depois teve uma canalice no Congresso, majoritariamente estava no Congresso de 2014, que impediu, inclusive, as políticas para enfrentamento das crises. Mas voltando, então, a essa questão. Depende de recursos, mas articulações entre os entes federados não depende de recursos, depende de entendimento, de compreensão. Não precisa de recursos você chamar os prefeitos para buscar soluções conjuntas. Você tem que reorganizar. Né? Precisa de recursos você fazer licitação. Pelo contrário. Propostas? Por exemplo, Corujão. Então, Corujão também não precisa. Você precisa criar o hábito de ter o serviço. Né? Para você fazer corredores exclusivos, você não precisa de ter recursos. Você tem que trabalhar, por isso não tem corredor exclusivo. Tem que ter um certo recurso. Mas não são recursos impossíveis de ser tocados pela prefeitura. Só para a gente poder entender. Eu tenho muita preocupação por isso que eu falei, não estou com varinha de condão na mão. Né? Eu não faço política dessa maneira. Eu falo, olha, é possível mudar a administração através de um processo iniciado dessa maneira. Por exemplo, tem um déficit imenso da questão de creche em Natal. Porque se você olhar o número de atendimento de creche, de educação infantil, e mesmo de ensino fundamental, não mudou nem quando era da outra gestão e muito menos agora. Não tem mudança significativa. Então você tem que fazer um esforço. E é possível, sim, você organizar a rede, né, para expandir.
qual a expansão que vão ter no primeiro ano, qual a expansão que vão ter no segundo ano. Então, Qual isso o são índice questões de crianças fora de creche ou fora de sala muito de aula? alto, muito alto. Porque o prefeito tem dito que construiu várias creches, vários CMEs, Mas não criou, escolas. pois é, mas não foram criadas novas vagas. O que ele fez foi construir os prédios, mas existiam as escolas e outros prédios, né, quer sejam alugados ou quer sejam mais precários, e houve a transferência. Então, o crescimento do número de vagas, eu não me lembro aqui exatamente, sei lá, era 6 mil, subiu para 7, percebe? Era 4 mil há 5, 6 anos atrás, subiu para 6, algo dessa ordem, é muito pequeno. É isso aí. Então você pode fazer um planejamento e investir nessa questão. Você pode reorganizar as coisas. Por exemplo, limpar as praças, garantir que as pessoas curtam o espaço público. É muito caro garantir isso. O que é que o senhor tem visto, o que é que o senhor tem visto nas praças de Natal? Porque a gente passa, pelo menos nas principais praças, assim, nos bairros, a gente não vê alegria nas praças, que é o que deveria ser. Você sabe que eu, há uns 15 dias, eu fiz um programa, coloquei nas redes sociais a creche lá do Floca, de frente de Floriano Cavalcante, e no outro dia estava lá a equipe da prefeitura limpando. A gente colocou num dia, no outro dia estava limpando. Eu fiquei até brincando. Então o senhor tem que ir para mais praças, isso que eu falei. Eu vou andar em várias praças para ver se ele limpa mais. Isso aí tem a ver com a questão da segurança, tem a ver com as pessoas curtir o espaço público, tem a ver com as pessoas curtir a cidade. Você mesmo, você passeia em praça, Juliana? Não passei, eu nunca te vi numa praça. Percebe? Você não passei na praça. Você não tá me encontrando na praça, você não passei na praça. Não passei na praça. Não vai pra praça, você não vai. Então tem que ter praça. Para as pessoas curtirem a praça. Nem nas praias as pessoas estão indo, já notaram? Nas praias urbanas. Ponta Negra também. De Ponta Negra, Ridinha. Vai na Ridinha, você vê a qualidade daquele. Gente, um lugar lindo, abandonado. A população merece outro tipo de tratamento. Então, não é coisa que é muito cara. Vai lá no Trapiche que tem na Ridinha. Gente, a iluminação quebrada, não funciona, os postes caindo, né? Lixo. Você pode cuidar da cidade. Então, nós precisamos de cuidar da cidade para cuidar das pessoas. É para a pessoa sentir prazer de morar na cidade, curtir Natal pela beleza natural, mas também pelo cuidado que tem. Então você tem, o que aconteceu em Natal, a minha leitura, é que você teve um padrão inaugurado pela dona Marilene Dantas, que foi secretária de Serviço Urbano da Vilma durante muito tempo. O manual. Que é o fio pintado de branco e as florzinhas no canteiro. Isso é a cara da dona Marilene. É uma mulher muito trabalhadora, então ela criou esse padrão. O que o Carlos Eduardo fez, foi tentar ampliar e manter esse padrão. Agora, vai para os bairros, entre nas ruas, não passa só nos corredores não, Juliana. Onde é que Natal está mais carente? Tu acha que o candidato quer que eu ande com ele nos... Está convidado. Toda tarde. Olha, se você quiser ir para a Rua da Chegança, quinta-feira, se você quiser ir... Nós vamos fazer a caminhada das mulheres na sexta-feira, lá em Nova Descoberta, depois vamos inaugurar o nosso... Comitê de Mulheres, mas onde é que está mais carente? Particularmente, em várias áreas, mas particularmente, Zona Oeste é muito abandonada. Zona Oeste compreende que bairros? Do outro lado da Bernardo Vieira ali já é Zona Oeste, Cidade da Esperança, de Serra Rosário, Cidade Nova, Nova Cidade, Guarapes, Bairro Nordeste, Quintas, tudo aquilo ali. Vamos lá para ver como é que é. Bom, pastor, vamos lá para ver como é que é. E na Zona Norte, tem 40% das pessoas, dos habitantes de Natal, moram na Zona Norte, gente. Mineiro, a gente fez um exercício aqui com alguns candidatos e eu quero fazer com você, tá? Em uma palavra para a gente avaliar os outros candidatos, tá? Carlos Eduardo Alves. Adjetivo. Não gosto de adjetivar as pessoas, não me perdoe. Não, sabe por quê? Então uma palavra. Por quê? Primeiro porque eu acho que é muito pouco para uma pessoa, né? Eu acho muito fraco, eu acho sem iniciativa, então muito fechado. Então teria que ser um dicionário, alguns assim. Um a um, não. Eu não gosto de fazer isso. Eu respeito todos os outros candidatos, eu respeito. Respeito o Kelps, respeito o Carlos. Mas a gente não quer que o senhor fale com respeito, não é que o senhor faça uma avaliação. Mas é muito difícil. Eu acho muita petulância da minha parte se eu colocar uma palavra sobre cada um. Então me desculpe, mas eu não acho legal. Uber. Vamos lá. Uber, nós vamos regulamentar. Por exemplo, está aí um rolo da ausência de iniciativa. Por que não regulamentou? Da omissão diante dos problemas da cidade. O Uber impacta na questão dos táxis, que precisa ser revisto, diga-se de passagem, impacta nos transportes públicos e não tem ação. Você notou? Quando tem um problema, o cara faz papel de avestruz. Ideologia de gênero.
fundamental. Acho que a questão de respeito à diversidade. Primeiro que essa ideia de ideologia do gênero é uma invenção, né, teórica de gente que não sabe nem o que é gênero, nem o que é ideologia. Mas vamos dizer, eu sei o que você quer dizer. Tem que debater a questão de gênero, tem que fazer igualdade de gênero, tem que respeitar. Nós temos que enfrentar, por exemplo, a questão da diversidade, respeitar o público da comunidade LGBT, respeitar a questão também? Em todo lugar, na vida, onde tem vida tem que ter respeito. Caixa a 2 mulher, de campanha, candidato. Tem que ser muito fiscalizado, acho que precisa ser fiscalizado e combatido. E acho que a sociedade só vai enfrentar essas questões quando acompanhar os processos eleitorais de uma maneira mais cidadã. Candidato, o senhor tem agora 40 segundos para pedir o voto. O senhor gosta de pedir voto ou também não é uma coisa que o senhor queira fazer? Não, peço muito voto. Mas sabe o que eu peço mais, além de pedir o voto? Eu peço que as pessoas acompanhem o processo eleitoral. Analise os candidatos, a história dos candidatos, o que cada um está dizendo, né? O que eu estou dizendo, o que os meus adversários estão dizendo. Qual é a minha história e qual é a história dos meus adversários. Analise quais são as propostas. As propostas estão disponíveis no site, né? Analise as nossas redes sociais e acompanhe na televisão, né? Para a gente poder ter uma ação mais participativa. Eu acredito que é possível mudar a cidade e a única maneira de fazê-lo é através da política e não afastar-se da política, combater o descrédito. Obrigada, candidato mineiro, pela sua presença aqui. Boa noite.